Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos no programa Vamos ao que Interessa. E hoje o nosso programa vai ser um pouquinho diferente, como você está acostumado, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre política, né? É muito importante a sua participação aqui em nosso programa hoje. Pelo telefone 3612-4405, tá bom? Também tem o WhatsApp aqui da rádio, 74988635066. Então você pode participar aqui do nosso programa. A gente vai estar aqui falando sobre várias notícias que ocorreram durante a semana. Vai ser um resumo de notícias. E desde já eu digo para você que você pode seguir aí a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @rogerio.juar, tá? E lá eu coloquei uma enquete, tá? Coloquei uma enquete lá no meu Stories, perguntando justamente quem é que vai ganhar as eleições nesse ano de 2022, né? Aí eu coloquei lá 3 opções, né? Lula, Bolsonaro ou outro, né? Tem aí os candidatos ditos da terceira via. Então, você pode ir lá no meu Instagram, rogerio.juar, e você pode também colocar lá a sua opção, né? Sua melhor opção. Bom, no momento tá o seguinte, né? No final do programa a gente vai concluir. Mas tá o seguinte por enquanto. 53% para Lula, 41% para Bolsonaro e 6% para outros, né? Outro candidato aí da terceira via. Só lembrando que isso aqui é uma enquete, tá? Não tem nenhum valor eleitoral. Não é uma pesquisa eleitoral. Mas você vai lá, segue a gente lá nas redes sociais, rogerio.juar, e coloca lá a sua opção, qual o seu candidato preferido. E para começar o programa de hoje, só lembrando que também a gente tá no Facebook ao vivo, tá? Agora pela Rádio Vitória FM 104,9. Também temos o aplicativo que você pode baixar no seu celular para escutar a gente de onde estiver. E desde já fica aberto também para você que queira, né, ligar ou mandar um WhatsApp. Você diz quem é que você acha, né, que vai ganhar essa eleição. Mas para início de conversa, gente, a gente precisa falar sobre algo, né, que nós brasileiros, eleitores brasileiros, acabamos errando, né? É justamente porque de 4 em 4 anos a gente quer mudar o nosso país e muitas vezes a gente elege alguém e depois a gente se arrepende, né? Um ano depois, ou meses depois, inclusive, a gente acaba se arrependendo do nosso voto. Isso se falando de presidente, porque muitas vezes a gente esquece quem a gente votou para deputado estadual, deputado federal, senador, né? Então a gente acaba esquecendo. Mas existe um mal que existe em nós eleitores, que é justamente o fanatismo político, né? E existe aí o fanatismo tanto de direita como de esquerda, né? Que é justamente quando nós não pensamos de forma racional o nosso voto. É justamente nós não fazemos o voto consciente. A gente elege a cada 4 anos um herói da pátria, né? Cada 4 anos a gente elege alguém que na verdade acaba a gente se frustrando, né? Justamente porque a gente não conhece o passado da pessoa, ou muitas vezes porque a gente simplesmente desconhece os projetos que ele tem. Então isso é muito comum a nós eleitores brasileiros votarmos pela emoção e não com a razão. Na verdade, nós tornamos mais torcedores, né? Como se fossem torcedores de futebol, né? Cada um tem o seu e cada um é fanático, né? Fã por aquele clube. Então nós fazemos também assim com os políticos, tá? A cada 4 anos a gente
não estuda o passado do candidato, não vê quais são as propostas, quais são os seus aliados, né? Porque é muito importante a gente saber com quem o político se aliou, porque às vezes o político até é bom, então é uma boa pessoa, mas acaba se corrompendo por conta dos seus aliados. Então, para que a gente possa entender é o seguinte: existem aqueles eleitores que são fanáticos por Bolsonaro, né? Chamados bolsonaristas, e existe também aqueles que são fanáticos por Lula, né? Os lulistas, também petistas, né? Vamos dizer assim, direita e esquerda, ao ponto, né, de colocarem Lula como o pai dos pobres, né? Como Getúlio Vargas diziam que ele era, e também colocar o Jair Bolsonaro como um mito, né? Então nós colocamos eles como heróis da pátria que vão salvar o país da corrupção, da inflação, do desemprego, né? Vai resolver todas as questões. E aí depois que eles são eleitos, a gente percebe que não muda muita coisa, né? Muda de nome, muda de partido, mas algumas atitudes são as mesmas e a gente, o eleitor, né, acaba sendo prejudicado por isso, tá? Então é muito importante você, eleitor, quando daqui a pouco nós vamos estar num processo eleitoral, né? Em outubro tem as eleições, antes disso começa a campanha. Na verdade, nós já estamos na pré-campanha desde janeiro. Então é importantíssimo que você não se torne um fanático político, mas que você se torne um eleitor consciente. Porque o seu voto vai mudar o destino da sua nação, tá? Então, o seu voto é muito valioso. Não venda o seu voto, tá bom? E vote consciente. Vamos para a primeira notícia de hoje. Tem uma pesquisa que saiu aí do IPESP. A depender da mais recente pesquisa eleitoral divulgada pelo IPESP nesta sexta-feira, a chamada terceira via não tem muitos motivos para sonhar com a vitória nas eleições. Isso porque Lula é líder do levantamento com 45% das intenções de voto, e Jair Bolsonaro é o segundo colocado com 34%. Isso quer dizer que juntos, o ex-presidente petista e o atual mandatário, do PL, somam 79% do total de eleitores declarados. Outros levantamentos já feitos pelo mesmo instituto mostram que a polarização nunca esteve tão alta. Em maio de 2021, por exemplo, as intenções de voto em Lula e Bolsonaro, somadas, eram de 58%, enquanto os demais candidatos tinham 30%. Em novembro do ano passado, essa diferença passou para 67% contra 24%. E agora, enquanto líder e vice-líder têm os 79% já citados, os outros candidatos somados chegam a apenas 16%. O cientista político Antônio Lavareda, presidente do Conselho Científico do IPESP, lembrou que a explicação pode estar na desistência do ex-juiz Sérgio Moro e do tucano João Dória. O candidato mais próximo, ou menos distante, de Lula e Bolsonaro é Ciro Gomes, do PDT, que tem 8% das intenções de voto, segundo o levantamento divulgado nesta sexta-feira. Simone Tebet, do MDB, somou 3%. Os números são referentes à pesquisa estimulada, aquela em que os entrevistados recebem uma lista com os nomes dos candidatos antes de dizerem em quem vão votar. Na espontânea, Lula tem 40% contra 30% de Bolsonaro, 4% de Ciro e 1% de Tebet. O Instituto também testou cenários de segundo turno. Lula venceria Bolsonaro por 53% a 35%. Contra Ciro, a vitória do petista seria de 54% a 25%. Se a adversária fosse Simone Tebet, Lula teria 57% contra 18%. Já no enfrentamento entre Ciro e Bolsonaro, a vitória seria do pedetista por 44% a 41%. O atual presidente levaria vantagem contra Tebet, 40% contra 34%. O IPESP ouviu 1.000 pessoas nos dias 23, 24 e 25 de maio
mas não informa se coletou as respostas por telefone ou presencialmente. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Da Rádio Brasil de Fato, com locução de Sara Fernandes. Bom, gente, aí a gente vê a última pesquisa, né, do IPESP, só para que o leitor esteja bem informado, né, o ouvinte, aliás, esteja bem informado. O IPESP é o antigo IBOP, tá? Então não vai ter mais pesquisa do IBOP, é pesquisa do IPESP. O que diz basicamente essa pesquisa, né? Que Lula está na frente, né? Com Bolsonaro na cola, vamos dizer assim, e que vai ter, né, possivelmente um segundo turno, né? É isso. Pesquisa, na verdade, gente, é uma amostragem, né? É uma foto do momento. Então, a eleição ainda não está decidida. Acho que está muito distante ainda de a gente realmente ter um prognóstico de quem necessariamente vai ganhar a eleição, né? A gente precisa ainda começar a campanha, ali um mês de campanha, entre trocas, né? Ao invés de projetos, vai ser de farpas, com certeza. A polarização vai ser o palco aí. Acho que dificilmente vai ter uma terceira via. Tem o Ciro Gomes ali, que não cresce, essa que é a verdade. Sempre abaixo dos 10 pontos. Tebet, né, que já que o Moro não vai disputar a eleição para presidente. E o Dória, essa semana, desistiu da sua candidatura, né, a contragosto. É possível que o Tebet cresça, né? Tenha algum crescimento. Mas não sei, né, dizer se realmente vai ser suficiente para que ela esteja no segundo turno. O fato é que hoje, né, segundo as pesquisas indicam, nós temos Lula em primeiro, aí com mais de 40% dos votos. Em seguida, temos Bolsonaro com mais de 30% dos votos. Tem pesquisas como do Datafolha que deu 27%, mas é aquilo ali, cerca de um terço dos votos para Jair Bolsonaro. Então, estamos apenas começando aí o início, né, desse período eleitoral, que de fato vai começar aí no segundo semestre. Tá bom? Vamos agora para... Eu coloquei uma enquete, né, e algumas pessoas mandaram aqui pelo WhatsApp para mim. Então vamos colocar aí... inclusive você pode participar, né, 3612-4405. Você pode ligar e dizer quem você acha que vai ganhar aí a eleição para presidente. Ou pode também entrar aí no WhatsApp da rádio e enviar a sua mensagem, o seu áudio, se você não quiser ligar para cá, tá bom? Mas se quiser ligar, 3612-4405. Então vamos a Ailton Nunes. Ailton Nunes, quem você acha que vai ganhar essa eleição de 2022? Olá, bom dia aos ouvintes do programa Vamos ao que Interessa. É uma pergunta bastante expressiva, essa tentativa de sabermos quem vai ganhar a eleição. Fazendo uma interpretação do que nós temos até então nas pesquisas, como também no dia a dia, denota que de fato há uma luta entre a esquerda e a direita, entre os dois principais candidatos. E o fato da outros candidatos, como Dória, Moro, Huck, estarem ficando no meio do caminho, cada vez mais fecha a possibilidade de uma terceira via. A gente percebe e interpreta pelas pesquisas apresentadas que realmente a decisão fica entre os candidatos Bolsonaro e Lula. Percebendo também que, conforme pesquisas, 80% ou mais de 80%, na verdade, das pessoas já decidiram em quem vão votar. Então falta apenas cerca de 20% aí de pessoas que estão em dúvida ainda e podem mudar o seu voto. Essa mudança
digamos que por Ciro, poderia colocá-lo no segundo turno. Todavia, os eleitores de Bolsonaro são muito fiéis, né? Assim também como aqueles que não querem votar no Bolsonaro. Eu acho que Lula, nesse momento, se a eleição fosse hoje, ganharia a eleição. Um abraço a todos. Muito bem, Ailton, muito obrigado aí pela sua mensagem, né? Sua opinião. E, bom, tem umas coisas que Ailton falou que são interessantes, né? Que cerca de 80% das pessoas vão votar ou em Lula ou em Bolsonaro. E tem algumas pesquisas também que indicam que Lula poderá, né, ganhar no primeiro turno, né? É claro que tem muita gente que desconfia dessas pesquisas, né? Principalmente quem está atrás. Geralmente é assim, quem está atrás sempre vai questionar a pesquisa eleitoral. Agora, pesquisas, na verdade, vão ser comprovadas de fato, né? No momento que as urnas forem abertas, né? Então, isso aí, pesquisa eleitoral é apenas um momento e é preciso a gente analisar também pesquisa por pesquisa para a gente ver aí se realmente a pesquisa está falando algo correto ou está sendo tendenciosa. Agora vamos para outro ouvinte, Antônio José Nunes, né? O meu tio. Fala aí, Antônio. Bom dia, meu prezado apresentador Rogério Nunes. O governo que está aí, ele deixa a desejar. A inflação muito alta. Os preços, de modo geral, sem controle. Quando chega no combustível, o que é que acontece? O brasileiro não pode mais pagar. O brasileiro não suporta os aumentos dos produtos. E, ao meu ver, o povo decida por um novo presidente. Um presidente que venha para somar grandes canteiros de obra, renda, emprego, que cuide bem do Brasil, do seu povo, que traga o respeito pelo povo dessa nação. Então, que venha um presidente que tenha a capacidade de estruturar o país, controlar preço de combustível, fazer com que haja geração de emprego, criando investimentos na área de construção, na construção civil, construir casas para o povo brasileiro que estão aí morando de qualquer sorte, e assim o povo decida por um governo de uma melhor capacidade, um governo que possa governar o Brasil. Ok. Antônio José Nunes, muito obrigado por sua participação, viu? E é isso, a gente precisa escolher o melhor para o nosso país, o melhor para o nosso futuro, né? Futuro da nossa nação. Agora vamos para Davi Rios, né? Davi Rios. Ele é filósofo, tá? Grande Davi. Forte abraço para você, Davi. Uma grande saudação para você, meu amigo Rogério. Uma saudação também para todos os ouvintes dessa rádio, que eu tenho certeza que é um sucesso. Aqui quem fala é Davi, da cidade de Camaçari. E eu acredito que o candidato que vai vencer essa eleição é o candidato que o povo elegeu pela primeira vez na história, desde a redemocratização do país. Esse candidato ele foi eleito na eleição passada, mesmo não sendo apresentado por nenhum partido. Por isso que eu digo que ele foi eleito só pelo povo. Por quê? Partido nenhum queria ele, mídia não queria ele, todo status quo, né? Todo estabelecimento, ninguém queria ele, mas o povo queria. O povo cansou de ser enganado.
E aí, por não querer mais ser enganado, o povo disse: peraí, eu não quero mais cair nesse jogo. Então, o povo elegeu Jair Messias Bolsonaro. Eu acredito que ele vai ser reeleito novamente agora. E digo que a popularidade dele continua muito em alta e é a maior popularidade de todos os candidatos. Para se ter uma ideia, basta ele passar em qualquer lugar. Se ele parar na praça agora aí, descer do carro e ficar 1 minuto na praça, menos de 1 minuto, a praça já está lotada. Você não consegue ver isso em outros candidatos. Os outros candidatos, eles vão para eventos fechados. Mas esse candidato, que é o presidente da República, ele não tem problema nenhum em entrar no lugar mais rico e entrar no lugar mais pobre. Ele vai ser bem recebido. É claro que vai ter vaias, isso é uma livre expressão, mas a maioria das pessoas aplaude, gosta. E no final das contas, as pessoas confiam. Por isso, quem vai vencer é Jair Messias Bolsonaro. Pronto, segundo Davi, vai ganhar Messias Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, né? Inclusive, o que ele falou realmente faz muito sentido. Jair Bolsonaro, ele não era, né, o candidato aí do establishment, né? Ou seja, não era pretendido pelos partidos, pelos grandes partidos políticos na ocasião de 2018. E acabou sendo eleito, né? E é verdade, existem muitas pessoas que são adeptos a Bolsonaro e que, aconteça o que acontecer, estarão com ele na eleição aí de outubro. Bom, você também pode participar, né? Mandando seu áudio para 749-8863-5066. Aí um áudio aí entre 1 minuto, no máximo 2, tá bom? Você pode enviar aqui para a nossa rádio. O próximo agora é Professor Murilo. Professor Murilo, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa Vamos ao que Interessa. Bom dia, professor Rogério. Aqui quem fala é professor Murilo Miranda, de Ponto Novo. Nós temos aí 3 nomes, né, sendo 2 deles mais competitivos nessa disputa presidencial. O do ex-presidente Lula e do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, e em terceiro, de Ciro Gomes. Ciro Gomes é aquele camarada que nós dizemos que é muito útil para a política por suas discussões, por seus debates, por suas colocações e etc. Nós temos um presidente que, desde o seu primeiro dia de mandato, está mais preocupado com a reeleição do que, na verdade, governar um país tão diverso e tão gigante como o nosso. E que é um verdadeiro desgoverno, né? Basta lembrar que é um governo que não se preocupa com o que deve se preocupar, não toma as medidas que se deve tomar, inclusive controlar preços, quando num país como o nosso, grande produtor de soja, o pobre é obrigado a pagar o valor que se paga num litro de óleo de soja. E agora, por último, essa questão da mensalidade nas universidades, né? Dessa proposta de pagamento de mensalidade da universidade, que é mais um indício de que é um governo de rico e que tenta a todo custo excluir o pobre, né? Principalmente da possibilidade de frequentar a universidade. Então, como o povo não aguenta pagar a conta por um desgoverno de Jair Messias Bolsonaro por mais 4 anos, eu acredito que piamente Luiz Inácio Lula da Silva retorna à presidência, né, como grande vitorioso do primeiro ou segundo turno das eleições deste ano. Forte abraço, meu amigo. Um forte abraço, professor Murilo, de Ponto Novo, na Bahia. Grande amigo nosso. E olha, ele falou o seguinte, gente. Lula pode ganhar sim no primeiro turno, né? Algumas pesquisas já indicam isso. Isso há 4 anos atrás era algo inimaginável, né? Porque Lula estava na prisão, né? Bom, enfim, vamos para Valdemar Borges, pré-candidato. Isso. Bom dia, professor Rogério. Parabéns aí pelo podcast. Sucesso. Rogério, excelente pergunta, né? Pergunta que não quer calar. Quem ganhará essa eleição? A meu ver, o presidente Bolsonaro está num ritmo muito bom para vencer no primeiro turno. Por quê? Por que a minha opinião em favor de Bolsonaro? Porque, na verdade, a leitura que eu faço nas redes sociais é muito clara.
Hoje, as pessoas que se dizem esquerda estão totalmente inibidas em pronunciamento, em argumentos, realmente diante da realidade do que foi a esquerda nos últimos anos. Então, Bolsonaro tem feito um excelente trabalho, tem posicionado-se muito bem em relação, inclusive, à renovação do Congresso. Precisamos renovar o Congresso. Então, diante da realidade hoje de um excelente trabalho pós-pandemia, uma pandemia que devastou o mundo e agora uma guerra que realmente tem contraído uma situação muito péssima em relação à inflação, ao conteúdo de que realmente hoje, pela falta hoje de combustível, o aumento do petróleo, tem realmente ocasionado uma inflação mundial. Então, essas dificuldades o Brasil tem conseguido superar, graças a Deus, diante de uma excelente administração, uma administração sem corrupção governamental, né? Sem corrupção governamental e diante de uma organização administrativa excelente. Rogério, Deus lhe abençoe aí com o seu programa, um programa muito bom, viu? Boa sorte aí e tenha um bom sábado. Um abraço. Muito obrigado, Valdemar Borges, que também é pré-candidato a deputado federal aqui pela Bahia, né? Bom, você também pode dar a sua opinião, 3612-4405, quem vai ganhar as eleições em 2022, tá? Para presidente da República, tá? Mas agora vamos para a segunda notícia aí do dia, vamos lá? Em 3 anos e 4 meses de governo Bolsonaro, o preço da gasolina aumentou cerca de 70%. Já o diesel subiu 90%. Os dados são de um levantamento divulgado pelo INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, na terça-feira, dia 24. De acordo com especialistas do INEP, a política de PPI, preço de paridade de importação, que a Petrobras vem adotando desde o final de 2016, é a principal responsável pela explosão dos preços dos combustíveis no Brasil. O economista Eduardo Costa Pinto destaca que somente em 2021 a alta dos preços dos derivados respondeu por quase metade da inflação, que fechou o ano em 10,06%, segundo o IPCA. Ele afirma que a política da Petrobras vem estabelecendo os preços dos combustíveis no Brasil com o objetivo de obter o máximo de lucro possível. É como se a Petrobras estivesse funcionando como o quê? Como um monopólio privado. O PPI é o máximo que a Petrobras pode cobrar dada a concorrência. Costa Pinto classificou como bravata as supostas investidas de Bolsonaro contra a escalada dos preços dos combustíveis. Isso vale tanto para as sucessivas trocas no comando da Petrobras, como também para as mudanças paliativas que o governo federal realizou nos impostos que recaem sobre o diesel e a gasolina. Nas palavras de Costa Pinto, durante o webinar promovido pelo INEP, com a atual política de preços, é como se a Petrobras estivesse importando tudo sem produzir nada por aqui. O PP é como se a Petrobras estivesse importando tudo, não produzindo nada aqui de derivados. Mas, na verdade, a Petrobras produz em torno de 75% a 80%, a depender do trimestre, de todos os derivados demandados no país. Mas é mais ainda que uma grande novidade, depois do pré-sal. Né? Qual é a grande novidade? A Petrobras, né, e no caso o Brasil, passou a ser autossuficiente na produção de petróleo. Nesse sentido, Eduardo Costa Pinto estimou em cerca de $46 o custo do barril de derivados produzidos pela Petrobras. Mas no primeiro trimestre deste ano, esses mesmos derivados foram vendidos pela empresa a $104 o barril. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Tiago Pereira, da Rede Brasil Atual, Nara Lacerda. Olha, sobre a questão do petróleo, né? E tava vendo que o diesel, né? Pode ser que venha a faltar aí. Tem escassez do diesel. E a gente sabe, né? Para quem possui um automóvel, uma moto, seu carrinho, na hora de abastecer isso tem pesado no bolso,
E não só para quem possui automóvel, para também quem vai fazer a sua feira, né? Cada mês que passa, o brasileiro tem sentido o impacto da inflação na hora de comprar seus alimentos. O governo federal precisa fazer alguma coisa para amenizar a inflação por conta do petróleo. É claro que a gente precisa dizer uma coisa, que essa paridade do petróleo com o mercado internacional, né, é herança do Michel Temer, né? Foi no governo dele que foi atrelado o preço do petróleo ao mercado internacional. O detalhe é o seguinte, o Brasil é autossuficiente, ou seja, não depende de ninguém, não depende do mercado internacional para abastecer o seu carro, sua moto. E, enfim, nós acabamos sendo vítimas, a população acaba sendo vítima, porque a Petrobras é uma empresa de capital aberto, ou seja, tem ações na Bolsa de Valores. Quem está lucrando com isso são os grandes investidores da Petrobras. A Petrobras, quem detém a maior quantidade de ações, a maior acionária, é o governo federal, ligado ao Ministério de Minas e Energia. E o presidente da República é vamos dizer assim, que pode interferir nisso aí. Isso já acontecia lá no governo de Dilma, né? Mudou com Michel Temer, né? Ou seja, o governo parou de intervir no preço da gasolina. E agora nós temos essa crise de petróleo que está ocorrendo, né? Por conta da guerra na Ucrânia. Então o preço do petróleo subiu bastante. E por conta disso, né? A gente sabe que a nossa malha viária, ou seja, os alimentos são transportados através dos caminhões, principalmente aqui no Brasil. E se tem um aumento no diesel, isso é repassado também, né, no frete, nos custos para que um produto chegue a um determinado lugar. Consequentemente, a gente está sofrendo muito a inflação, tá? Uma das maiores da série histórica desde o início do Plano Real. O detalhe é o seguinte, é uma herança de Michel Temer, mas o governo atual, seja ele quem for, se fosse Lula, se fosse Dilma, o presidente precisa resolver essa questão urgentemente, ou senão, consequentemente, não será eleito, né? E aliás, a gente sabe que boa parte dessa rejeição que Bolsonaro tem hoje é por conta da crise econômica, né? Principalmente da inflação, que tende a piorar se nada for feito. Vamos para a próxima notícia, Davi? A alta do preço dos combustíveis no país aumentou também a influência do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a Petrobras. Em menos de um mês, ele emplacou 2 subordinados no comando do Ministério das Minas e Energia e na presidência da própria estatal. Com isso, fez crescer rumores sobre a privatização defendida por ele desde que aderiu ao governo Bolsonaro. Há 2 semanas, o presidente demitiu o almirante Bento Albuquerque, até então titular do ministério. Ele foi dispensado no mesmo dia em que a Petrobras anunciou um novo aumento no preço do diesel. Quem assumiu no lugar foi o economista Adolfo Salksida, que trabalhava com Guedes no Ministério da Economia. Menos de 2 semanas depois, foi a vez de outro secretário de Guedes, o comunicador Caio Mário Paes de Andrade, ser indicado pelo governo para assumir a presidência da Petrobras. Andrade deve ocupar o posto do químico José Mauro Ferreira Coelho, empossado na chefia da estatal há 40 dias, por indicação de Bento Albuquerque. Andrade, no entanto, nunca trabalhou numa empresa do ramo de energia ou petróleo. Não tem experiência sequer para cumprir requisitos estabelecidos na lei das estatais para chefiar a Petrobras. A proximidade com Guedes e alinhamento com a agenda neoliberal do ministro, entretanto, o catapultaram à presidência da maior empresa do país. O economista Eric Gil Dantas, do Observatório Social da Petrobras, ligado à Federação Nacional dos Petroleiros, afirma que Andrade não tem informação
formação e nem experiência no setor. Segundo suas palavras, é um ideólogo privatista. O ministro da Economia já tinha prometido vender R$1 trilhão em ativos de estatais durante a gestão do Ministério da Economia. Implementou uma agenda de privatizações, mas ainda não conseguiu vender uma grande estatal. Guedes trabalha para que o controle da Eletrobras seja vendido ainda neste ano. O Tribunal de Contas da União aprovou a desestatização da companhia na semana passada e o governo espera vender as ações ainda no mês que vem. O ministro, entretanto, já sinaliza novas privatizações para atrair votos de setores interessados em adquirir o controle das estatais para a reeleição de Bolsonaro. Nesse sentido, a venda da Petrobras virou uma espécie de promessa de campanha do ministro para um eventual segundo mandato do atual presidente. Segundo Guedes, a venda da petroleira geraria caixa para a União, além de criar concorrência no setor de combustíveis no Brasil, reduzindo preços. Mas o Observatório Social da Petrobras já estimou que a gasolina e o diesel no país ficariam cerca de 19% mais caros caso a Petrobras fosse privatizada. O cálculo leva em consideração valores praticados pela Acelen, empresa que comprou uma refinaria da estatal na Bahia e reajustou os preços. Segundo a FUP, Federação Única dos Petroleiros, a alta dos combustíveis no país é resultado da política de preços da Petrobras. Bolsonaro tem se queixado publicamente dela, mas apesar disso, nunca agiu para mudar. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kochinski, em Curitiba, no Paraná. Locução, Douglas Marcos. Vamos pro telefone. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Você tá indo aí, meu amigo? Pode retornar a ligação, viu? Ó, gente, a gente acabou de ouvir aí, né? Que existe uma expectativa aí. Pelo menos o Paulo Guedes queria privatizar a Petrobras, né? Justamente para se livrar do problema, né? Que é justamente tudo que acontece de aumento na Petrobras vai impactar diretamente a popularidade do governo. Então eles estão querendo passar a batata quente para a iniciativa privada. Bom, e se isso acontecer, o impacto será inicialmente o aumento de 20% no diesel. E tem muitas pessoas que compraram carros a diesel, né? Porque era mais barato e que hoje não faz mais sentido. Porque o diesel está praticamente o valor da gasolina. Essa que é a realidade. Vamos agora para a próxima notícia. Se você quiser participar, tá bom? Pode mandar um WhatsApp, um áudio 74988635066 ou por telefone 3612-4405, tá bom? Vamos para a próxima notícia. A privatização da Eletrobras já tem data marcada, 13 de junho. A estatal comunicou nesta sexta-feira, dia 27, os detalhes sobre a operação que tirará o governo do controle da companhia. A União, que hoje detém cerca de 75% das ações com direito a voto, não vai exercer o direito de compra das novas ações, as quais serão divididas entre investidores privados. Com isso, o governo reduzirá a sua participação no capital social da Eletrobras. A expectativa é que após essa redução, ele passe a ter só 45% das ações com direito a voto, ou seja, menos da metade necessária para decidir sozinho os rumos da companhia, como acontece hoje. A capitalização da empresa ocorrerá em fases. Do dia 3 a 8 de junho, investidores poderão manifestar seu interesse em ações da companhia. No dia 9, levando em conta esse interesse, será definido o preço de cada ação à venda. Hoje, essas ações estão cotadas a R$ 44,00, o que indica que a capitalização da Eletrobras pode movimentar até 30 bilhões de reais. O preço é bem abaixo do que apontam sindicatos de funcionários da Eletrobras, afirmando que a empresa toda vale cerca de 400 bilhões de reais. Já no dia 13, as ações serão efetivamente vendidas. Isso significa que, a partir daí, a empresa deixará de ser controlada pelo governo. Sindicatos e movimentos populares têm se manifestado contra a privatização da Eletrobras.
Eles já prometeram agir para tentar evitar a venda do controle da empresa, a maior do setor de energia de toda a América Latina. Uma série de ações judiciais estão sendo elaboradas para questionar a legalidade e a forma como as ações da Eletrobras serão vendidas. Parte dessas ações se deve a erros ou omissões já apontadas pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, sobre o processo. Ele foi o único que se posicionou contra a venda. Do Rego afirmou que a Eletrobras está sendo vendida ao que considerou como preço de banana, por conta da pressa imposta pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL, para a conclusão do negócio. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Daniel Lamir. Privatização da Eletrobras, né? Isso daí já está quase certa. Então, a privatização da Eletrobras vai gerar, primeiro fator para o consumidor, né? Para quem utiliza a energia elétrica, vai ser o aumento também da energia, tá? Porque nenhuma empresa privada vai querer gerenciar algum negócio ligado ao governo, né? Um estatal, né? Uma ex-estatal, se não for pensando no lucro, tá? Então qualquer coisa que é privatizada, se a Petrobras, por exemplo, for privatizada, se a Eletrobras sendo privatizada, como de fato está para acontecer, isso vai gerar um aumento aí na conta de energia. Ou seja, no final, quem paga a conta é o trabalhador brasileiro. Tá? É claro que tem estatais, essas que não dão lucro, realmente é preciso ser privatizado, né? Para que até tenha um atendimento melhor. Agora, empresas que dão lucro, e no passado a gente pode lembrar aqui, por exemplo, a Vale do Rio Doce foi privatizada lá no governo do FHC a um custo simplório, e hoje é uma das maiores empresas que temos no Brasil, que é a Vale, tá? Então a empresa podia estar dando lucro hoje para o governo, se tivesse sido bem administrada, tá? Acho que é esse o caso da Eletrobras, tá bom? Isso vai afetar a gente que mora aqui perto da Chesf, né? A gente tem a barragem aqui de Sobradinho e a Eletrobras está vinculada, a Chesf, aliás, está vinculada à Eletrobras. Vamos para a próxima notícia. A Polícia Federal informou nesta quinta-feira que abriu inquérito para investigar a ação de policiais rodoviários federais envolvidos na abordagem que terminou com a morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos de idade, no município de Umbaúba, no sul de Sergipe. Neste caso, por envolver servidores federais no exercício da função, cabe à Polícia Federal investigar o caso. Em nota enviada à imprensa, a PF explicou que diligências acerca do caso já foram iniciadas e que trabalha para esclarecer o ocorrido o mais breve possível. O laudo do Instituto Médico Legal de Sergipe confirmou que a morte foi provocada por asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, outros exames foram realizados para detalhar a razão da morte. O caso está repercutindo no país inteiro. Genivaldo foi imobilizado por policiais rodoviários federais e colocado dentro do porta-malas de uma viatura da PRF. Genivaldo estava em uma moto quando foi abordado por 3 policiais rodoviários federais em um trecho da BR-101 em Umbaúba. Vídeos mostram o momento da abordagem, Genivaldo sendo revistado com as mãos para cima e em seguida sendo imobilizado no chão. O homem acabou sendo colocado na viatura da PRF apenas com as pernas para fora do porta-malas. Na sequência, é possível ver uma fumaça branca saindo do veículo, onde Genivaldo é visto inalando a fumaça. E o que dizem os envolvidos neste caso? Em nota, a PRF disse que empregou técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo para conter o homem, que foi levado no porta-malas de uma viatura após ter sido abordado. Disse também que o homem resistiu à abordagem e foi agressivo. Informou ainda que lamenta o ocorrido e que foi aberto procedimento disciplinar para averiguar a conduta dos policiais envolvidos na ação. A identidade dos agentes rodoviários federais não foi divulgada.
A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe, disse que está acompanhando os desdobramentos do caso e que tem respeito pelas instituições, mas não compactua com qualquer tipo de violência ou de tortura. O corpo foi liberado ontem por volta de 10h30 da noite do IML. O velório ocorreu hoje pela manhã na casa da mãe de Genivaldo, no povoado Mangabeira, no município de Santa Luzia do Itaí, também no sul do estado, onde foi sepultado. Segundo a família, a vítima tinha esquizofrenia e tomava remédios controlados havia cerca de 20 anos. Genivaldo era casado e deixa um filho. Da Rádio UFIS FM de Aracaju, Josafa Neto para a Rádio Nacional. Bom, pessoal, aí nós temos a notícia que foi amplamente divulgada aí nas redes sociais, na imprensa, né? Que é o caso de Genivaldo, né? De Jesus, que foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal e dizem que ele estava sem capacete, né? E aí, bom, enfim, ele acabou sendo morto ali, colocado no carro, jogaram um gás. Ele acabou morrendo, provavelmente de asfixia, né? Diz que ele tinha problemas de saúde, esquizofrenia, inclusive estava com medicamentos. E deixa uma filha, né? E os parentes dele também dependiam dele para sobreviver. Infelizmente, gente, esse tipo de coisa acontece. A gente viu lá nos Estados Unidos, há 2 anos atrás, se não me engano, a morte lá de um homem negro que foi sufocado, né? Também, algo muito parecido também. E infelizmente, aqueles que deveriam nos proteger como cidadãos acabam cometendo esse tipo de atrocidade. Então essas pessoas devem ser, sim, responsabilizadas, né? Por esse crime, né? Que era uma pessoa que estava ali, que deveria ter sido, sim, preso, se fosse o caso, né? Mas acabou sendo morta sumariamente, né? Numa câmara de gás. Isso acontecia, gente, lá no nazismo, né? No nazismo lá de Adolf Hitler, onde os judeus eram colocados na câmara de gás e mortas por asfixia. Era uma forma de se livrar de judeus, de negros, né? De pessoas religiosas. Bom, enfim. É muito triste que isso tenha acontecido e que esteja acontecendo em pleno 2022, século 21, no nosso Brasil. Que isso acabe quanto antes. Se você quiser participar, ainda dá tempo, viu? 3612-4405. Liga aqui pra gente e dê a sua opinião. Vamos de notícia? Só lembrando, antes da notícia, que nós temos uma enquete lá, se você quiser. Siga a gente nas redes sociais, Rogério.Joar, no Instagram. Tem lá uma enquete perguntando em quem vai ganhar as eleições aqui nesse ano de 2022 para presidente da República, tá? Daqui a pouco eu dou o resultado da enquete. Mas vamos para a próxima notícia. Após uma intensa pressão nas redes sociais, o presidente da CCJ, Arthur Oliveira Maia, tirou de pauta a PEC que autoriza a cobrança de mensalidade em universidades públicas. A análise nesta terça-feira seria sobre a constitucionalidade do tema e não do mérito. Segundo o relator da matéria, deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, é preciso discutir o assunto. Porque o mais pobre, ele é refém de uma escola. Como a gente está vendo aí, escola que não tem privada, que o cara precisa utilizar balde para dar descarga. Ele estuda nessa escola e paga a universidade de alguém que é rico. Quem está na universidade pública é rico? Não, não é rico. É um cara de classe média. O autor da proposta, o deputado federal general Peternelli, argumenta que a PEC deve aumentar a eficiência e equidade dos gastos públicos na educação brasileira. Nós temos que estar batalhando pelo ensino público. Então, o que nós estamos propondo é simplesmente o seguinte: quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, não paga. E é natural que uns concordem e outros discordem. No entanto, a matéria é polêmica e enfrenta muita resistência dentro do Congresso. A deputada Alice Portugal, do PCdoB, por exemplo, contesta o argumento dos favoráveis que justificam a cobrança para equalizar os gastos com a educação.
Para ela, é essencial que o governo tenha a decisão de investir mais no ensino básico, ao invés de patrocinar o subfinanciamento com a cobrança do ensino superior. Mas não vamos apostar na forma errada, que é cobrando que melhora. Não, é investindo que melhora, é tendo mais recursos públicos que melhora, é divulgando o que já se produz, que pouco país conhece. É que melhora a própria imagem e a presença dessas instituições que são presentes nas nossas vidas. Antes de ser votada na CCJ, a matéria passará por uma audiência pública. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Bom, cobrança aí nas faculdades de ensino público é uma coisa que está sendo discutida, né? Bom, enfim, vamos ao que interessa. Universidade pública, gente, é uma das coisas que nós temos de bom na educação pública desse país, tá? Então, eu sou oriundo, me formei em História, oriundo da educação pública do estado de Pernambuco, né? A UPE. E lá existia uma cobrança, tá? Uma mensalidade lá simbólica, não lembro o valor, se era R$50. Mas é um absurdo, tá? Cobrar por uma coisa que é pública, tá? Esse é um dos projetos que eu, como professor formado no ensino público, né? Sempre estudei em escola pública, é abominável, né? Porque como é que vai um estudante oriundo da rede pública municipal, estadual, que não tem condições de pagar uma faculdade particular, como é que ele vai se manter numa universidade pública, né? E a gente sabe que mesmo alguns cursos sendo públicos, existem custos, né? De hospedagem, de alimentação, de transporte. Às vezes você tem que tirar xerox, né? Que o professor pediu. Você vai ter que comprar o livro na área para você melhor se adequar. E, infelizmente, a gente vê esse tipo de projeto de alguns deputados. Por isso que é tão importante a gente votar racionalmente, né? Porque às vezes a gente escolhe deputados, né, que são contra o povo, né? Então, infelizmente, estamos à mercê aí desses políticos que não têm nenhuma preocupação com o nosso bem-querer. Bom, eu disse para você que tinha uma enquete, né, rolando aqui no Instagram, Rogério.Joá. E tá assim o resultado da enquete. Lula, 52%, tá? Bolsonaro, 42%. E outros, né? Outros candidatos somam 6%. Se você quiser votar, ainda dá tempo, tá? Só lembrando que isso aqui é uma enquete, né? Tá lá no meu Stories, não tem nenhum valor de pesquisa eleitoral. Só para ficar claro isso. Mas você pode votar, siga a gente lá nas redes sociais, tá bom? Então aqui o Lula tá ganhando com uma leve vantagem, né? Bom, gente, vamos para vou aqui para minhas considerações finais, tá bom? Porque já estamos encerrando. Então eu queria mandar aí um forte abraço a todo mundo aí que participou. O Ailton aqui também mandou uma mensagem para mim. E a todos, o Fininho também que participa bastante aqui do nosso programa. Um forte abraço para você, Deus cuide de você e de sua família. E a todos que estiveram aqui também mandando sua mensagem via WhatsApp. Um forte abraço. Esse é o programa Vamos ao que Interessa. E semana que vem, né, nós estaremos de volta aqui a partir das 10 horas da manhã. Um forte abraço e até o próximo sábado às 10 horas.